Olá, boa noite. Hoje é 13/10/2023. Eu estou nessa noite aqui para mostrar para você um vídeo muito importante, muito especial, para que você entenda algo. Então, o Evangelho, veja Jesus Cristo falando, parte 79. Então, está escrito algo muito importante que, se você prestar atenção e você ler, você vai ver uma grande diferença nessa palavra de Deus. É a explicação da parábola do joio. É muito importante, ó. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Qual casa? A casa dele, onde ele morava. E chegaram ao pé dele os seus discípulos. Os discípulos chegaram ao pé de Jesus, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então, o que semeia a boa semente é o filho do homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo é que semeia a boa semente. Então, o Evangelho é a boa semente. A palavra de Deus é a boa semente para o ser humano. Por isso que o ser humano é curado, sarado, liberto através do Evangelho, né? Da boa semente que é a palavra de Deus. O campo é o mundo. Então, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, aqueles que creem, aqueles que aceitaram Jesus, que se batizaram, e aqueles que creem na semente, na palavra de Deus e no reino de Deus, nas escrituras sagradas. O campo é o mundo, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Então nós não temos que ser joio, porque senão nós vamos ser o filho do maligno. Então você não tem que ser o filho do maligno, não tem que ser joio. Você não tem que ser do mal, nem fazer mal, nem incentivar o mal, nem atrapalhar, nem perseguir a vida do seu próximo. Porque se você atrapalhar, perseguir, mandar fazer mal, mandar atrapalhar, você pode, ali, infelizmente, perder a sua salvação. Isso é muito sério. No versículo 39 está escrito assim: o inimigo que o semeou é o diabo. Então o inimigo é que semeia coisas ruins, perseguição, maldade, coisas ruins. Quem semeia é o inimigo. Nós não semeamos coisas ruins. Nós que cremos em Deus e em Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas, nós temos que ensinar o amor de Deus, o amor ao próximo, ensinar a paz, ensinar a pessoa a se arrepender, ensinar a pessoa a crer, ter fé e nunca desistir de buscar o reino de Deus. Então, quem é de Deus sempre vai punir por Deus e por Jesus Cristo, pela sua palavra. O inimigo que o semeou é o diabo. Então, o diabo, ele semeia coisas ruins. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causar escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Isso aqui vai ser no grande dia. E lançar-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu não estou também zombando da palavra do Senhor, estou apenas crendo e mostrando o Evangelho, porque tem pessoas que não leem, pessoas que nem têm a Bíblia em casa. Tem pessoas que não têm a Bíblia, pessoas de outro país que é proibida a leitura bíblica, os ensinamentos de Jesus Cristo, que é proibida a pessoa ser cristão, confessar a fé cristã, ser um seguidor de Jesus Cristo, é proibido. Então, nesses lugares que não tem a Bíblia, a pessoa não pode ter nem em casa e não pode andar com a Bíblia nos cantos. Para as pessoas que moram nesse canto, elas têm a tradução dos vídeos, elas traduzem, elas assistem, elas gostam da palavra. Então Jesus está trabalhando, Deus está trabalhando. E nós que cremos em Deus, eu não posso confessar outra palavra a não ser a palavra a qual eu creio. Então eu creio que Jesus pode curar, sarar, libertar, transformar uma pessoa. Entendendo, quer dizer que uma pessoa causou escândalo ou cometeu uma iniquidade que você vai pegar e fazer mal com as suas próprias mãos. Que você vai matar a pessoa, ou que você vai mandar matar, ou atrapalhar, ou perseguir, ou lançar no fogo. Não quer dizer isso, entenda. Quem vai fazer isso aqui é Jesus Cristo no grande dia. Você não pode, nem eu posso fazer isso com ninguém, porque se eu e você fizer, nós vamos prestar conta com o Senhor e perderemos a nossa salvação se fizermos o mal ao nosso próximo. Então devemos fazer o bem e não o mal. Por quê? Porque nós temos que amar. O segundo maior mandamento, Mateus 22, no versículo 39. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então,
Temos que amar o próximo, dependendo do que ele é, do que ele fez, do que ele crê, do que ele incentiva ou do que ele faz. Então nós devemos amar o próximo. E lançar-lo na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então quem vai fazer isso é Jesus, se nós formos joio. O que é joio? Pessoas má. Você vai ver que joio é uma pessoa má. Então, ser mal é algo muito sério, é algo ruim, é algo que pode nos levar ao lago de fogo. Então, se você não gostar de alguém, tem raiva de alguém, por a pessoa ter cometido uma iniquidade ou um escândalo, que é pecado, ou uma ofensa a você, seja por palavra, seja por algo que você não gosta, por exemplo, tem gente que não gosta da palavra de Deus, tem gente que não gosta de quem aceitou Jesus, de quem se batizou, ou de quem incentiva a palavra. Só que eu e você, nós não temos que ser assim, nós temos que amar o nosso próximo e ver, compreender e entender que cada um tem uma livre e espontânea vontade de fazer o que quiser fazer. Então, se você não reconhece isso, é muito sério. E ali, versículo 43. Ó. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Que tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, o justo, né? Essas palavras, o justo é aqueles que creem, que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma coisa aqui que eu queria mostrar, que eu não consegui aqui ver, mas eu vou mostrar agora. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que significa Jesus, o Filho do Homem. Ele é que semeia a boa palavra, então o Evangelho é a boa palavra. Então quem incentiva a Bíblia, as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, está incentivando uma boa semente que não é só para um, é para todos. Fala-nos bem a todos. O campo é o mundo, então o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, aqueles que creem no reino, nas Escrituras Sagradas, e que são pecadores, mas creem e pedem perdão a Deus e não desistem. E os joios são os filhos do maligno. Então o joio é o filho do maligno. Então você não tem que ser o joio, ser uma pessoa má, uma pessoa ruim que quer ver o outro atrapalhar os outros, fazendo mal aos outros. Porque senão você vai ser filho do maligno. Se você for filho do maligno, você não vai poder entrar no céu. O inimigo é que o semeou, o diabo. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. A ceifa é o fim do mundo vai acontecer. Jesus está à porta, o fim do mundo vai acontecer. E os ceifeiros são os anjos. Então os ceifeiros são os anjos. Os anjos é que vão pegar as pessoas que são mal, que são ruins, que fizeram mal ao próximo, e vão lançar no lago que arde com fogo e com enxofre. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, o joio é colhido e queimado no fogo, porque o joio, ninguém come o joio. O joio é uma fruta que é ardosa e tem espinhos, se não me falha a memória. Mandará o Filho do Homem, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherá do seu reino tudo que causa escândalo ou que comete iniquidade. Escândalo é o mal também, coisas ruins, lógico que é coisas ruins, coisas más. E aquilo que é pecado é aquilo que é ofensivo. Se você cometer uma ofensa a alguém por palavra ou por prática, atitude, você pode também perder a salvação. E lançar-lo na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então nós temos que se livrar da fornalha de fogo, que tem ranger de dente e pranto. Então se você perseguir alguém, mandar atrapalhar, mandar arruinar a vida de alguém, se você mandar fazer mal, se você viver fazendo mal, isso será muito ruim para o grande dia seu. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, Deus abençoe você e sua família. Nós temos que se esforçar para sermos o trigo e não o joio. Porque o trigo é pessoas más, pessoas ruins, pessoas que não somente cometem erros ou pecado ou falha, mas que cometem a maldade e o mal contra o seu próximo. Então, o ímpio, o joio, que se refere a pessoas, elas não devem, mesmo ela cometendo iniquidade, pecado, uma pessoa, um ser humano, não deve ninguém pegar e fazer mal à pessoa que está cometendo isso, porque ninguém sabe a causa, o porquê, ou se é só por angústia ou perseguição que a pessoa está falhando, errando. Pode ser por isso. Então, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.